Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais uma aula de língua portuguesa para você. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa. E nesta aula eu vou falar as diferenças entre adjunto, adnominal e complemento nominal. Um assunto que muita gente faz confusão e sempre eu estou respondendo a perguntas sobre esse assunto lá no meu Instagram e também no meu WhatsApp. De modo que eu resolvi gravar esta aula e explicar tudinho para vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as novidades. Quando falamos em adjunto adnominal e complemento nominal, estamos falando sobre a função sintática de uma palavra ou de um termo. E eu vou começar explicando para vocês as principais diferenças entre os dois. Então veja, o adjunto adnominal é um termo que sempre se liga a um substantivo concreto ou a um substantivo abstrato. E ele pode vir preposicionado ou não. Ou seja, ele pode se ligar com esses substantivos por meio de uma preposição, como também pode se ligar com esses substantivos sem preposição. Já o complemento nominal é um termo que sempre irá se referir a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. Só que ele sempre vai se ligar com esses termos por meio de uma preposição. Quando vocês se depararem com uma questão sobre esse assunto na sua prova, o primeiro passo é identificar se existe ou não uma preposição. Porque, como nós aprendemos, os complementos nominais, eles sempre irão se ligar por meio de uma preposição. De modo que, se não houver preposição, você pode assinalar sem medo de errar que é um adjunto adnominal, já que os complementos nominais sempre se ligam por meio de uma preposição. O segundo passo, depois que você analisou se há ou não preposição, você vai avaliar a qual termo ele se refere. A partir disso, você já consegue identificar a função sintática do termo. Vamos analisar um exemplo. Fizemos prova de português. Aí vocês querem saber se esse termo de português é um adjunto ou é um complemento. Veja, primeiro você vai dar o primeiro passo. Então você observa que há uma preposição, a preposição de modo que esse termo pode ser um adjunto, como também pode ser um complemento. Feito isso, você vai dar o segundo passo. Vai observar a qual termo ele se refere. E ele se refere à palavra prova. Essa palavra é um substantivo concreto. E aí voltamos para a explicação dada no início da aula. Vemos que é o adjunto adnominal que se refere a um substantivo concreto. Dessa forma, de português, é um adjunto adnominal. Próximo exemplo. A aprovação será importante para ele. O termo que nós queremos saber é para ele.
Já observamos que ele recebe uma preposição. Vamos observar então a qual termo ele se refere. Ele se refere à palavra importante. E essa palavra é um adjetivo. Quando voltamos lá para a explicação do início da aula, vemos que é o complemento nominal que se liga a um adjetivo, de modo que para ele agora é um complemento nominal. Moro longe do trabalho. Aí queremos analisar esse termo, do trabalho. Já observamos que ele se liga por meio de uma preposição. E esse termo ele se liga à palavra longe. Essa palavra longe tem a função de advérbio. E conforme aprendemos, é o complemento nominal que se liga, que se refere a um advérbio. Desse modo, o termo do trabalho é um complemento nominal. Até aqui, eu ensinei para vocês os 2 primeiros passos que devem ser dados para resolver uma questão sobre esse assunto. O primeiro passo, analisar se há ou não preposição. O segundo passo, analisar a qual termo ele se refere. Mas eu sei que o principal foco das dúvidas de vocês é que tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal pode se referir a um substantivo abstrato. E não por acaso, as bancas também costumam trabalhar em cima dessa questão, porque sabe que gera dúvidas em vocês. Mas agora eu vou explicar para vocês como identificar se um termo é adjunto ou complemento quando ele se refere a um substantivo abstrato. Veja, o adjunto adnominal é um termo que sempre tem um caráter agente, ou seja, ele pratica a ação. Já o complemento nominal é um termo que sempre tem um caráter paciente, ou seja, ele recebe a ação. Veja no exemplo. A pergunta do aluno foi complicada. Aí nós olhamos para esse termo, do aluno, e não sabemos se ele é um complemento ou um adjunto. Nós já analisamos e vemos que ele está se ligando por meio de uma preposição. Quando analisamos o termo a qual ele se refere, vemos que é a palavra pergunta. E a palavra pergunta é um substantivo abstrato. Mas observe que o termo do aluno, ele é um termo que tem um caráter agente. Perceba que é o aluno quem perguntou. Então, esse termo do aluno, ele tem um caráter de agente, ou seja, ele pratica a ação. Desse modo, do aluno é adjunto adnominal. Agora compare. A pergunta ao aluno foi complicada. Perceba que aqui houve uma mudança na preposição. Mas veja que o substantivo continua sendo abstrato. Quando olhamos para este termo, ao aluno, nós observamos que ele tem um caráter paciente. Observe que a pergunta foi feita ao aluno, ou seja, o termo ao aluno sofreu, recebeu a ação.
sendo, portanto, de caráter paciente, de modo que ele é um complemento nominal. Quem aí topa resolver uma questão sobre esse assunto comigo? Vamos juntos? Qual a função sintática do termo destacado? Nem recorreram à sabedoria emocional. Termo destacado, emocional. Complemento nominal, aposto, adjunto adnominal ou agente da voz passiva. E aí, o que você acha? Veja, logo de cara nós descartamos as opções aposto e agente da voz passiva, sobrando apenas complemento nominal e adjunto adnominal. Lembram que eu expliquei para vocês que o primeiro passo para identificar se um termo é agente ou adjunto é analisar se há uma preposição. Nós observamos que aí não há preposição. E conforme nós aprendemos, os complementos nominais, eles sempre se ligam ao termo por meio de uma preposição. Já os adjuntos adnominais, eles podem se ligar por meio de preposição, como também podem se ligar sem a necessidade de preposição. Portanto, nesse caso, a alternativa C está correta. Esse termo emocional é um adjunto adnominal. Vejam, esse exercício nós resolvemos apenas com o primeiro passo. Lembram? Eu disse para vocês que o primeiro passo é analisar se há ou não preposição. Observamos que nesse exercício não há preposição. E conforme nós aprendemos, os complementos nominais, eles sempre se ligam por meio de preposição. Já os adjuntos adnominais, eles podem se ligar por meio de preposição ou não. De modo que essa palavra emocional é um adjunto adnominal, porque não leva preposição. Esse é um exercício que você resolve rapidinho. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvidas, comente aí. Comente se você acertou, comente também se você tem sugestões para as próximas aulas. Vamos combinar assim? Você me ajuda a te ajudar. Tudo bem? Se você assistiu até agora e não deu o seu like, clica aí, dá um curtir para mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos para vocês. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.